Nas trilhas que existem pelas montanhas, já foram feitas inúmeras descobertas surpreendentes. De estranhas maravilhas naturais até lugares assombrados e assustadores, veja as 20 descobertas mais assustadoras que foram feitas nas montanhas ao redor do mundo. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. 20ª. A Cachoeira Rítmica de Afton. Você sabia que até a natureza tem seu guardião do ritmo? Este rio é um excelente exemplo do complexo funcionamento da natureza. Na base de uma montanha íngreme perto da cidade de Afton, Wyoming, fica a maior cachoeira rítmica, também chamada de cachoeira intermitente, ou ainda, a cachoeira que respira. Como seu próprio nome indica, esta extraordinária cachoeira é uma vasta massa de água que flui, e para a cada 15 minutos, mas a ciência por trás disso é ainda mais fascinante que seu comportamento rítmico. Imagine um experimento simples. Pegue um pequeno tubo ou canudo flexível e 2 recipientes, um mais alto que o outro. Encha o recipiente mais alto com água, tampe uma extremidade do canudo com o dedo e mergulhe a outra extremidade no recipiente alto. Agora, incline a extremidade tampada em direção ao recipiente mais curto e solte o dedo. Observe como a água sobe pelo tubo para o recipiente mais baixo. Este fenômeno, conhecido como o efeito sifão, é aquele que ativa a cachoeira intermitente. Funciona assim: a água flui para uma caverna subterrânea, enchendo uma passagem estreita. Quando a água atinge uma certa altura na passagem, isso ativa o efeito sifão, que extrai a água da câmara e faz com que o manancial flua. Quando o nível da água desce, o ar entra no tubo e interrompe o fluxo até que a água seja reabastecida. Este ciclo se repete, criando o ritmo fascinante do fluxo intermitente. Para contemplar essa maravilha natural, visite a Cachoeira Rítmica de Afton entre o final do verão e outono. Quando os níveis de água subterrânea são mais baixos, a água geralmente flui por cerca de 18 minutos antes de fazer uma pausa de 15 minutos. Graças a Archel Gardner, que observou esse fenômeno pela primeira vez em 1889, agora conhecemos esta maravilha da natureza. 19ª. Espada Viking nas montanhas da Noruega. Em 2017, alguns caçadores de renas na Noruega se depararam com uma surpreendente peça histórica durante uma excursão: uma espada viking. Extraordinariamente bem conservada, esta espada, que se acredita ter vindo do período entre os anos de 850 a 950 d.C., é uma relíquia da era viking das explorações e lendárias histórias marítimas. Apesar da sua idade avançada, a espada mostrava sinais mínimos de deterioração, e apenas a bainha tinha um pouco de ferrugem. Os materiais orgânicos, como tiras de couro ou decorações de osso e madeira, já tinham se decomposto há muito tempo na terra. Surpreendentemente, a espada estava presa entre 2 pedras, mas mantinha sua forma e estava relativamente intacta em comparação com outras armas de sua época. O frio extremo e baixa pressão do ambiente montanhoso provavelmente contribuíram para a conservação da espada. Fascinados com essa descoberta, os pesquisadores, acompanhados por um detector de metais e um arqueólogo da região, retornaram ao lugar esperando descobrir mais artefatos históricos. Infelizmente, sua busca não mostrou descobertas mais significativas na superfície da montanha. 18ª. O Homem de Pedra da Nicarágua. Alberto Gutierrez, mais conhecido como o Eremita da Nicarágua, ou simplesmente o Homem de Pedra, é realmente extraordinário. Ele tomou a ousada decisão de morar nas montanhas pacíficas da Nicarágua, passando seus dias esculpindo a própria montanha. Nascido em 17 de outubro de 1944 em uma cidade perto da cidade de Esteli, Alberto sempre sentiu uma profunda conexão com as florestas ao redor de sua casa. Aos 33 anos, no meio do caos da guerra na Nicarágua, ele decidiu perseguir um sonho de infância que tinha desde os 9 anos: esculpir uma montanha. Esse sonho o levou para a montanha Apante, com vista para a reserva de Taisi Estanzuela, onde reconheceu a enorme rocha de seu sonho. Deixando sua vida anterior para trás, Alberto construiu uma pequena cabana de madeira na montanha. Vivia sem água corrente ou eletricidade, usando ferramentas simples como pedaços de barras de aço e uma lâmina de metal. Alberto começou a esculpir a rocha,
a transformando em uma escultura diversificada com vários elementos como elefantes e chitas. Apesar de seu estilo de vida solitário, Alberto se tornou uma lenda local e uma atração turística. Cerca de 30 mil pessoas de todo o mundo já o visitaram na última década. Ironicamente, a fama de Alberto se espalhou pela internet, apesar da sua falta de familiaridade com a tecnologia. 17ª. O Botas Verdes do Everest. Botas Verdes é o apelido de um cadáver encontrado na parte noroeste da montanha, a uma altitude de 8.500 metros acima do nível do mar. O corpo, que veste um calçado verde brilhante, chamou a atenção depois que o montanhista francês Pierre Paparon gravou um vídeo em maio de 2001. No início, os Sherpas alegaram ser o corpo de um alpinista chinês que faleceu 6 meses antes, mas depois foi descoberto que os avistamentos do corpo datavam do final do século XIX. Conforme a teoria mais aceita, acredita-se que o corpo é o do alpinista indiano Tsewang Paljor, parte de um grupo de 3 pessoas que escalou em 1996. Esta suposição é apoiada pelo fato de que no dia de sua morte ele estava com botas Koflak de cor verde brilhante. No entanto, algumas fontes sugerem que restos mortais podem pertencer a outro alpinista do mesmo grupo, Dorje Morup. As botas se tornaram um ponto de referência e um marcador da altitude de 8.500 metros. No entanto, em 2014 os alpinistas perceberam que o corpo havia desaparecido da encosta, o que levou a especulações sobre a possibilidade de alguém o ter enterrado sob as rochas. 16ª. O Mapa do Criador. Em 1999, o cientista russo Alexander Chov fez acidentalmente uma descoberta fascinante. O primeiro fragmento de um extraordinário mapa tridimensional esculpido em dolomita resistente. Este mapa de pedra foi identificado por geólogos do estado russo do Bascortostão. Ele mostra as terras altas da capital estadual, Ufá. Mas talvez você se pergunte, qual é a surpresa? Ele não poderia ter sido feito por alguém recentemente para imitar paisagens conhecidas? Bem, aqui está o porém. Os especialistas que examinaram o mapa revelaram algo surpreendente. Apesar de ser incrivelmente semelhante aos relevos modernos, eles estimaram sua idade em dezenas de milhões de anos. Mas a coisa fica ainda mais intrigante. O método usado para criar este mapa é um mistério, uma tecnologia perdida na história. A dolomita forma a base robusta, enquanto uma camada de vidro de dióxido desenha cuidadosamente o relevo de Ufá. No entanto, a pergunta permanece sem respostas. Quem poderia criar tal maravilha quando a humanidade era apenas um sonho distante? Infelizmente, mesmo os cientistas mais instruídos ficam perplexos com este artefato conhecido como o Mapa do Criador, que está no centro de debates acalorados. Enquanto alguns céticos atribuem sua antiguidade à própria origem antiga da pedra, outros propõem uma teoria mais interessante, sugerindo um estratagema deliberado por parte dos cientistas modernos para prender a atenção do mundo. 15ª. A cabra das montanhas que desafia a gravidade. Se alguma vez você já se aventurou nas montanhas, provavelmente já presenciou o incrível espetáculo das cabras montesas desafiando a gravidade sem fazer esforço. Essas criaturas não se limitam a escalar penhascos rochosos, elas os atravessam com a agilidade de um ginasta. Mas por que elas escalam essas encostas íngremes se não têm grama para se alimentar? Acontece que, como muitas espécies próximas, as cabras montesas têm necessidade de consumir sal. Este mineral é essencial para a sua sobrevivência, mas a grama da qual costumam se alimentar não lhes fornece cloreto de sódio suficiente. Então elas embarcam em audazes missões em busca deste precioso nutriente, às vezes até participando de batalhas ferozes apenas para conseguir uma pitada de sal. Surpreendentemente, mesmo nas situações mais perigosas, elas mantêm o equilíbrio enquanto estão penduradas sobre o abismo. Seu físico único, com cascos divididos e uma estrutura robusta, é feito sob medida para escalar o terreno rochoso. Seus cascos, equipados com uma camada de queratina dura por fora e uma espécie de almofadinha por dentro, se moldam ao formato das rochas, garantindo uma tração segura em cada passo. Embora para os humanos esta agilidade pareça algo saído de um conto de fadas, para as cabras montesas é simplesmente uma questão de sobrevivência na sua íngreme morada montanhosa. 14ª. Astronomia antiga no sul da Espanha. Em 2012, 3 arqueólogos do sul da Espanha fizeram uma descoberta extraordinária. Um túmulo de mais de 5,4 bilhões de anos. Ele foi descoberto perto de uma montanha solitária da região, mas o que realmente distingue este túmulo é o seu alinhamento perfeito com o amanhecer do solstício de verão, o que lhe rendeu o nome de Piedras Blancas.
Todos os anos, no dia 21 de junho, quando o sol começa a nascer, seus raios projetam um belo espetáculo de sombras e luzes em uma parede de pedra dentro do túmulo, um fenômeno semelhante ao do famoso Newgrange da Irlanda. Este alinhamento celeste destaca os incríveis conhecimentos astronômicos que o povo neolítico possuía, mostrando como sua profunda compreensão do cosmos ia muito além do que se imagina. 13ª. O legado secreto do Monte Rushmore. Ainda que inúmeros turistas viajem em massa para se maravilhar com as imponentes esculturas dos 4 presidentes americanos no Monte Rushmore, poucos conhecem a misteriosa sala secreta que a própria montanha esconde. Esta câmara escondida, projetada pelo visionário artista por trás do monumento, é um legado à parte para além das esculturas. Nomeada como a Sala dos Registros, ela foi projetada para servir como cápsula do tempo e transmitir mensagens para futuras civilizações sobre o propósito e a importância do monumento. Inicialmente concebida pelo criador do monumento, Gutzon Borglum, a sala era para guardar importantes documentos históricos, como a Declaração da Independência e a Constituição dos Estados Unidos, tudo escondido atrás da cabeça de Abraham Lincoln. No entanto, problemas, como a morte de Borglum e financiamento insuficiente, fizeram com que o projeto acabasse sendo abandonado, deixando apenas uma pequena parte escavada. Apesar de seu estado inacabado, a sala secreta do Monte Rushmore continua a fascinar visitantes, adicionando um ar de mistério ao imponente monumento. 12ª. Os escuros mistérios do Monte Lycaon. Vamos viajar no tempo até a Grécia Antiga, onde os arqueólogos recentemente fizeram uma descoberta fascinante nas encostas da montanha Lycaon. Este lugar era famoso pelos sacrifícios de animais para o poderoso Zeus, mas a recente descoberta despertou o entusiasmo da comunidade arqueológica. Imagine estar no meio da impressionante paisagem do Monte Lycaon, onde antigamente os fiéis se reuniam para honrar o rei dos deuses. Foi aqui que uma equipe de dedicados pesquisadores greco-americanos descobriu os ossos de um adolescente, datados com o número impressionante de 3 anos. Embora os sacrifícios de animais para Zeus fossem comuns no Monte Lycaon, esta descoberta levanta uma terrível possibilidade: a de confirmar a existência de um aspecto mais sombrio da cultura antiga, o sacrifício humano. Essa possível revelação poderia reescrever nossa compreensão da Grécia Antiga, já que desde muito tempo se acredita que os gregos evitaram a prática de sacrifícios humanos, ao contrário das civilizações vizinhas. Os arqueólogos procedem com cautela, examinando, avaliando cuidadosamente e reconhecendo a importância destes restos mortais. Relatos históricos de épocas posteriores mencionam a prática de sacrifício humano no Monte Lycaon, o que adiciona uma outra camada de mistério a esta notável descoberta. À medida que os pesquisadores mergulham neste quebra-cabeça antigo, os segredos do Monte Lycaon poderiam revelar uma lenda do mundo antigo que remonta a muito tempo atrás. 10ª. O Berço de Ouro. O Berço de Ouro, também conhecido como Choquequirao, foi construído pelo poderoso Império Inca no sul do Peru, por volta do século XV. Ele cobre uma vasta área de mais de 4.000 hectares e atinge cerca de impressionantes 2.000 metros acima do nível do mar. Ao falar de maravilhas antigas no Peru, Machu Picchu pode ser famoso, mas Choquequirao brilha ainda mais como a verdadeira joia escondida da civilização Inca. Acima do rio Apurímac, acredita-se que Choquequirao foi fundada por Tupac Yupanqui, 10º governante da dinastia Han e filho do famoso Pachacuti, fundador de Machu Picchu. Parece que todos os grandes governantes queriam ter sua cidade. Tupac Yupanqui, inspirado na grandeza de Machu Picchu, decidiu criar sua versão. A alguns quilômetros, no topo de outra montanha nos Andes ao redor, existem outras cidades como Xaxabamba, Huamamarca e Choquesuizui. Todas elas compartilham semelhanças com Machu Picchu, como a arquitetura e as técnicas de construção. Localizada no topo das montanhas, essas cidades contam com templos, residências para membros da elite, sistemas de esgoto, banheiros, áreas comuns e terrenos agrícolas. No entanto, Choquequirao se distingue pela abundância de estruturas religiosas. Além disso, o Berço de Ouro está estrategicamente alinhado com os solstícios de junho e dezembro, o que faz dele um importante lugar cerimonial do Império Inca. 9ª. Tesouros antigos nos Alpes suíços. Em 2020, em um dia qualquer, um praticante de trilha fez uma descoberta extraordinária nos Alpes suíços: uma antiga moeda romana. Esta inesperada descoberta despertou o interesse dos arqueólogos, que iniciaram escavações entre Amertenhor e as montanhas Wildstrubel,
a cerca de 8.500 metros acima do nível do mar. Seus esforços foram recompensados pela descoberta de um tesouro escondido: 100 moedas, 27 cristais, 59 pregos de sapato romano, um broche e até um fragmento de chapa metálica em forma de folha. Esses objetos ressaltam a importância do local, sugerindo que pode ter sido um lugar sagrado, talvez um antigo destino de peregrinação onde as pessoas deixavam essas ofertas como atos de devoção. Pense nisso como uma versão antiga de um poço dos desejos, onde em vez de jogar um centavo, as pessoas deixavam uma moeda romana ou cristal brilhante de rocha para dar boa sorte. As moedas fornecem uma cronologia que remonta do século I ao V da era atual, cobrindo toda a duração da ascensão e queda do Império Romano. Surpreendentemente, esse não era um fato isolado. As pessoas visitaram este lugar durante séculos. Ele foi provavelmente escolhido pela sua beleza natural e possivelmente devido à abundância de cristais de rocha. A cidade vizinha de Thun, com seus templos romanos, enfatiza ainda mais a importância religiosa da região nos tempos antigos. Esta descoberta oferece uma visão fascinante sobre os antigos rituais e crenças daqueles que uma vez vagaram por essas montanhas majestosas. 8ª. Os segredos da Caverna do Terror. Acima das vastas planícies que beiram o Mar Morto, bem acima das colinas íngremes do deserto marrom da Judéia, ficam as cavernas montanhosas milenares que transbordam com tesouros históricos. Esta é a região de Israel onde alguns pastores beduínos desenterraram pela primeira vez, na década de 1950, os extraordinários pergaminhos do Mar Morto. Após a descoberta, um tumulto foi desencadeado. Pessoas entusiasmadas vindas de todos os lugares chegaram na região e procuraram por todas as cavernas, na esperança de também encontrarem fragmentos históricos tão valiosos como aqueles. Porém, no meio desse caos, uma caverna permaneceu intocada: a tenebrosa Caverna do Horror. Localizada a cerca de 80 metros abaixo do topo do precipício, rodeada por barrancos íngremes e acessíveis apenas descendo pela face do penhasco, essa caverna representou um desafio para os caçadores de tesouros que estavam procurando por mais fragmentos de pergaminhos. Recentemente, arqueólogos profissionais equipados com novas tecnologias se aventuraram na Caverna do Horror, e seus esforços levaram a incríveis descobertas. Eles acharam fragmentos de pergaminhos bíblicos escritos em grego, incluindo fragmentos dos livros de Zacarias, Naum e dos 12 profetas menores. E o que é ainda mais interessante é que a equipe encontrou uma cesta artesanal impecavelmente construída que datava de 10.500 anos atrás, o conjunto completo mais antigo já encontrado. Eles também descobriram os restos mortais de uma criança mumificada há 6.000 anos atrás. As descobertas sugerem que a caverna serviu de esconderijo para manuscritos religiosos na antiguidade, mas também parece ter sido habitada por homens das cavernas. O mistério de como estes primeiros habitantes navegaram pelo traiçoeiro terreno para este lugar precário adiciona outra camada de mistério neste extraordinário tesouro arqueológico. 7ª. Mistérios perturbadores do Forte de Bhangar. No coração do Rajastão, na Índia, fica o Forte de Bhangar, uma relíquia de uma época passada envolta em mistério e histórias assustadoras. Construído no século X pelo irmão mais novo de Raja Bhagwant Singh, este forte adquiriu notoriedade como um dos mais assombrados da Índia. Mirza Raja Jai Singh foi o 24º governante de Amber, na Índia. A lenda do Forte Bhangar começa com uma maldição: a ira de um mago que trouxe a devastação definitiva para a cidade. Dizem que a maldição significou uma derrota terrível para o governante de Bhangar, que causou a aniquilação do seu exército e o massacre brutal dos habitantes da cidade. O destino da princesa, figura central dessas histórias, ainda está cercado de mistério, e há rumores de que ela vagueia por aí numa aflição eterna. O Serviço Arqueológico da Índia colocou sinais de aviso ao redor do forte, avisando aos visitantes que devem sair antes do pôr do sol. Devido à fama da região de ter incidentes inexplicáveis, há muitas histórias de pessoas que se perderam ou tiveram acidentes. Isso causou restrições de entrada para turistas estrangeiros, sem autorização especial. Para aumentar o mistério, o Forte de Bhangar está rodeado de casas sem telhado, fato atribuído à maldição do mago. A lenda local alerta que qualquer tentativa de construir um telhado causará seu colapso inevitável. Apesar de sua atmosfera ameaçadora, o forte abriga templos antigos dedicados a divindades hindus, o que dá ao lugar uma dimensão espiritual no meio de sua atmosfera assustadora. 6ª. A face misteriosa da ilha de Rix. Nos limites do Parque Nacional da Costa do Pacífico, foi feita uma descoberta recente que surpreendeu.
um enorme rosto misterioso talhado no penhasco de uma ilha. Esta semelhança com um rosto humano, gravada em uma rocha no meio da natureza selvagem, pode ser encontrada na ilha Rix, na província canadense da Colômbia Britânica. A ilha de Rix é um lugar isolado e pouco frequentado por humanos, devido ao afastamento e ao seu terreno difícil. A pessoa que encontrou esta escultura extraordinária foi Hank Gus, membro da nação indígena Tsechat. Hank ficou sabendo da existência do rosto por uma caiaquista que se deparou com ele. Incrédulo, Hank embarcou em uma pesquisa de 2 anos para encontrar o rosto, um esforço que demonstra sua verdadeira dedicação. Com altura de aproximadamente 2,5 metros, o rosto tem uma incrível semelhança com outras artes antigas criadas pelo povo Tsechat, que habitou essa região da Colômbia Britânica há milênios. Não é de se admirar que tais tesouros arqueológicos ainda não foram descobertos nesta vasta área selvagem, que é uma das últimas áreas de natureza virgem que existem no mundo. Quinta, as ruínas de Guiaju. Localizadas no distrito de ruínas de Guiaju, em Pequim, na China, está uma joia histórica encantadora chamada de Ruínas de Guiaju. Essas cavernas extraordinárias foram descobertas em 1984 durante um estudo de relíquias de áreas culturais. Elas se estendem pelas encostas rochosas da montanha Tianguang e têm mais de 350 câmaras em suas encostas norte, sul e leste. Com cerca de 117 cavernas para explorar, o local se parece com um favo de mel gravado na encosta da montanha. E o que ele faz que essas cavernas sejam realmente cativantes é o trabalho artesanal cuidadoso evidente em seu design. Cada caverna consiste em geralmente 3 cômodos, que incluem salas de estar aconchegantes e áreas de armazenamento. As cavernas de Guiaju, com salas de até 20 metros de diâmetro de comprimento e altura média de 1,6 metros, mostram um nível sofisticado de engenharia com sistemas de drenagem e armazenamento de água. Em toda a história, essas câmaras serviram para vários propósitos, desde reuniões comunitárias até cerimônias religiosas e armazenamento. Elas também têm móveis esculpidos na rocha, como camas e lustres, proporcionando uma visão fascinante do passado. Entre as cavernas, há uma câmara especialmente conhecida, o Templo Dourado. Alguns acreditam que este era um centro de reuniões comunitárias ou de ritos religiosos. Contudo, a identidade dos engenhosos criadores dessas cavernas ainda é um mistério. Sem registro histórico claro de sua existência, alguns especulam que foram construídas pelos Kumoi, uma tribo da Mongólia que habitou a região há mais de 1 milênio. Outros sugerem que as câmaras poderiam ter servido de celeiro para a dinastia Tang ou reduto militar para a dinastia Han. A ausência de materiais orgânicos para a datação e a falta de afrescos e esculturas nas cavernas só aumenta ainda mais o mistério. Quarta, as pirâmides da Bósnia. Num belo campo da Bósnia, perto da cidade de Visoko, você encontrará um conjunto de colinas que despertaram uma mistura de curiosidade, controvérsia e orgulho cultural. Essas colinas, conhecidas como as Pirâmides da Bósnia, chamaram a atenção em 2005, quando Semir Osmanagic, um empresário bósnio-americano, propôs uma ideia ousada. Ele sugeriu que essas colinas, incluindo a maior, chamada Colina Visosica, não eram meras formações naturais, mas antigas estruturas piramidais criadas por uma civilização avançada. As declarações de Osmanagic foram baseadas em várias observações, como a forma piramidal das colinas, seu alinhamento com os pontos cardeais e a presença de túneis subterrâneos, conhecidos como túneis de ravinas. Ele inclusive especulou que essas colinas podem ter mais de 30 mil anos, e foram construídas por uma civilização anterior à da história documentada, possivelmente os ilírios. Osmanagic até afirmou a descoberta de ondas estacionárias no lugar, que ele achava que poderiam facilitar a comunicação intergaláctica. A ideia da existência das antigas pirâmides na Bósnia ganhou popularidade rapidamente, especialmente entre a população local da Bósnia, que as adotou como um símbolo de orgulho nacional e conexão com um passado glorioso. Visoko se tornou um destino turístico, e as autoridades locais e escolas apoiaram as visitas ao local. No entanto, as declarações de Osmanagic enfrentaram o ceticismo e as críticas da comunidade científica. Especialistas em arqueologia e geologia, incluindo a Associação Europeia de Arqueólogos, rejeitaram as alegações, que consideraram incompatíveis com os fatos científicos. Os cientistas argumentaram que colinas são formações naturais comuns em muitas partes do mundo. As análises geológicas revelaram que essas colinas compreendem camadas de conglomerado de argila e arenito, típicos da formação geológica natural da região. Cientistas qualificados expressaram sua preocupação, porque as escavações de Osmanagic poderiam estar causando danos irreversíveis a verdadeiros depósitos arqueológicos e históricos.
Eles também criticaram a metodologia utilizada em sua pesquisa, e alguns especialistas citados por Osman Agit negaram ter participado do projeto. Além disso, as alegações de que foram encontrados blocos de concreto e evidências de antigas técnicas de construção carecem de evidências científicas confiáveis. Apesar das controvérsias, o mistério que rodeia as pirâmides da Bósnia continua cativando a imaginação de muitos. Terceira, passos congelados. Nas montanhas da Noruega, perto de uma grande região de gelo, um turista encontrou algo incomum: um sapato de couro preso na neve. Animado com a descoberta, o turista relatou isso à organização científica IC, especializada em descobrir artefatos antigos. Por meio de análise de radiocarbono, os especialistas revelaram que a sandália datava do século III da era atual. Outras explorações de arqueólogos da mesma área revelaram mais artefatos preservados no local. A descoberta acidental feita pelo turista foi decisiva para revelar uma nova rota antiga que comerciantes, viajantes e moradores locais usavam. Provavelmente essa rota estava frequentemente coberta de neve, o que tornou necessário usar sapatos que permitissem movimentar-se com conforto e segurança, protegendo os pés das pedras frias e afiadas. Curiosamente, essas sandálias eram fabricadas no Império Romano. Esta conexão levou os cientistas a deduzir que as pessoas que viajaram pelas montanhas escandinavas interagiram com os romanos e provavelmente aprenderam a fazer sapatos semelhantes. Esta descoberta ajuda a compreender as antigas rotas comerciais e o intercâmbio cultural entre regiões distantes como essas. Segunda, o tecido cerebral no túmulo de Seymour. Em 2017, uma descoberta notável foi feita no túmulo de Seymour, na Turquia, surpreendendo arqueólogos de todo o mundo. Enquanto realizavam estudos na região, cientistas se depararam com uma incrível descoberta: tecido cerebral preservado. O que realmente faz esta descoberta extraordinária são as circunstâncias únicas que levaram à sua conservação por milhares de anos. Tudo começou com um forte terremoto que abalou a área, prendendo um habitante sob os escombros. Mais tarde, um incêndio devastador arrasou a região, consumindo tudo o que tinha à sua volta, incluindo todo o oxigênio. Surpreendentemente, esta combinação de eventos permitiu preservar o tecido cerebral. Embora o cérebro tenha esquentado até secar completamente, a falta de umidade impediu sua decomposição. É um feito extraordinário de conservação. O local onde foi produzido o fogo também desempenhou um papel crucial na conservação do tecido cerebral. O solo desta área continha altos níveis de magnésio, potássio e alumínio, que agiram como ingredientes secretos em uma fórmula poderosa de conservante. Esta combinação única ajudou na formação de cera cadavérica, uma substância muito eficaz para preservar a matéria humana. A conservação excepcional deste tecido cerebral atraiu a atenção dos cientistas. Geralmente, o tecido cerebral é difícil de preservar, devido à sua riqueza de enzimas e células que se deterioram rapidamente após a morte. No entanto, esta descoberta inesperada inspirou os arqueólogos a aprofundarem suas explorações, com a esperança de descobrir mais tesouros antigos em torno do túmulo. Primeira, o Mirante do Pico Otzi. O Mirante do Pico Otzi é o mirante mais alto da Europa, localizado nos majestosos Alpes franceses, no terraço superior do cume da montanha Aiguille du Midi, a mais de 3.800 metros acima do nível do mar. A vista deste ponto tão alto é assustadora, e não é para os fracos de coração. Essa estrutura ousada consiste em um cubo de vidro totalmente transparente suspenso no topo da montanha. Até o chão deste mirante é transparente, o que proporciona uma visão angustiante do abismo que está debaixo dos seus pés. Embora aqueles que têm medo de altura fiquem com as pernas tremendo, não é preciso se preocupar. Os meticulosos arquitetos franceses projetaram esta maravilha para garantir a máxima segurança, com 3 camadas de vidro altamente resistente. A instalação do mirante demorou 3 anos, sempre seguindo protocolos rígidos de segurança. Embora o conceito de piso de cristal também não seja totalmente novo, assim como na passarela de vidro do Grand Canyon ou na do Monte Tianmen na China, o panorama incomparável dos Alpes italianos e franceses roubam o show, deixando os espectadores sem fôlego com esse lugar exclusivo e maravilhoso. Obrigado por nos assistir e até a próxima.